Olá, turma. Tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de inglês. Eu sou o professor Rômulo Stefano. Hoje, nosso tema da nossa aula será Simple Present Tense. Lembrando, nós já estudamos o presente, né, o simples present, né, do verbo to be. Vocês lembram? Nós aprendemos a conjugar o verbo to be, vimos quais são as pessoas e quem eram os verbos to be, and, is, are. Depois nós estudamos o past, né, que é o passado, né, do verbo to be. Nós vimos como utilizar o was e o were. Hoje nós vamos introduzir, né, estudar o novo tempo verbal, o Simple Present Tense, Simple Present Tense. Então, o Simple Present Tense é também chamado de Present Simple, presente simples, e é um dos tempos verbais do inglês. Este Simple Present Tense, ele é o mesmo presente do indicativo na língua portuguesa, né? Quando você diz o presente do indicativo é aquele tempo em que você afirma que está fazendo algo naquele momento, em determinado momento, que seria o agora, neste momento, né? Então, este é o presente do indicativo. Então, o presente do indicativo na língua portuguesa, no inglês, é o Simple Present Tense. Então, o Simple Present é um tempo verbal utilizado para indicar ações habituais que ocorrem no presente. Então, veja bem, quando ele fala de ações habituais, é tudo que você faz no seu dia a dia, certo? Estudar, comer, correr, andar, amar, por todas as ações que você pratica. Então, as ações habituais, certo? Aquilo que você faz corriqueiramente todos os dias, eles são ações que estão dentro do Simple Present, certo? Além disso, dessas ações habituais, o Simple Present serve para você expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões, preferências. Toda vez que você for falar inglês e estiver relacionado a um desses casos, verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências, você vai utilizar o Simple Present Tense, certo? E por vezes, as frases do Simple Present apresentam expressões de tempo, advérbio. Quando nós queremos dar uma indicação de tempo, é obrigatoriamente, junto ao verbo, vai vir aparecendo um advérbio de tempo, certo? Um advérbio de tempo. Então, fiz uma lista para vocês dos principais advérbios de tempo que aparecem próximo ao verbo quando nós estamos utilizando o Simple Present Tense. Então, os principais advérbios que nós temos aqui é o now, que é agora, always, sempre, never, nunca, today, que é hoje, everyday, todos os dias, daily, diariamente, often, frequentemente, sometimes, às vezes, general, que é geralmente, usualmente. Esses são os principais advérbios que vêm acompanhados nesse tempo. Portanto, gente, nós vamos começar a estudar agora como é conjugado os verbos no Simple Present Tense, certo? Lembrando que vocês já sabem conjugar o verbo to be no presente, certo? Aquele present simples, tá? Então, vamos lá. Antes de nós entrarmos na conjugação, nós temos alguns exemplos, né, de como nós podemos estar escrevendo as frases no Simple Present Tense. He plays soccer very well. Quer dizer, ele joga futebol muito bem. Pessoal, quero que vocês observem bem aqui. Deixa eu acionar aqui nossa caneta. Exatamente como está sendo conjugado o verbo, que é players, né? Replay. Lembre-se que aqui é o pronome que está no singular. Ele, né? Na terceira pessoa do singular. Ele joga muito bola. She loves chocolate. Então, she é ela, né? Nós já sabemos. Olha como está conjugado o verbo. Loves. Né? Aí você fica, mas professor, isso aqui não é para ser singular, se é uma pessoa. Por que está no plural? Tenha calma, porque nós vamos transmitir para vocês algumas regras necessárias que vocês vão utilizar para os verbos neste tempo verbal, ok? They go, né? They go to school in the afternoon. Né? Eles vão para a escola à tarde. Aí
I always new newspaper in the morning. Então, I always read the newspaper in the morning. Eu sempre leio o jornal de amanhã. We generally travel to Brazil in December. Geralmente nós viajamos para o Brasil em dezembro. Sempre observe que neste caso aqui, ó, eu sempre leio o jornal pela manhã. Ele está lhe indicando o tempo, né? Qual o espaço de tempo do dia que ele lê o jornal da manhã. Então, para quando ele indicar tempo, esse verbo sempre vem acompanhado de um advérbio de tempo. Olha o advérbio de tempo aqui, que está exatamente ligado ao verbo. Tudo bem? Aqui na segunda também está dizendo, ó, nós viajamos para o Brasil, está dizendo o tempo em que ele viaja, em dezembro, né? Então, neste caso, novamente, vem um advérbio de tempo que está ligado ao verbo. Tudo bem? Os outros não precisou porque eles não teve essa intenção da indicação de tempo. Agora vamos passar para o que é importante mesmo na nossa aula de hoje, são essas regras para formar o Simple Present, tá? Então a conjunção do Simple Present varia de acordo com a pessoa verbal. Você sabe que nós temos as pessoas do verbo, que é o I, you, he, she, it, we, you e they. Essas foram as pessoas do verbo, certo? Lembrando que o I é a primeira pessoa do singular, e you a segunda pessoa do singular, a terceira pessoa do singular é o he, she e o it. A primeira pessoa do plural é o I, a segunda pessoa do plural é o you, e a terceira pessoa do plural é o they, ok? Então, a conjugação do Simple Present varia de acordo com a pessoa verbal, com a terminação do verbo e com o tipo de frase, afirmativa, negativa e interrogativa. Lembre que nós temos 3 tipos de frases também, nós já estudamos nas aulas anteriores. Nós temos a forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa. E o verbo, a maneira que a gente conjuga o verbo, ele vai ter uma pequena modificação. Ele é muito semelhante ao que ocorre na nossa língua portuguesa. Pegue o verbo estudar no presente do indicativo. No português, você diz, eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Você vê que o radical, que é o estude, E-S-T-U-D, né, permanece o mesmo durante toda a conjugação. Mas as terminações, elas vão mudar. Aqui é semelhante, mas não é, posso dizer que seja igual, da mesmo jeito que ocorre no português, ocorre no inglês. Tem uma pequena mudança. Presta atenção e vem conosco. Vamos começar pela forma afirmativa, né? Como regra geral, posso dizer que para conjugar um verbo no Simple Present, basta usá-lo no infinitivo sem to, no caso dos pronomes I, you, we e they. Então, preste atenção aí. A primeira parte da nossa regra. Primeiro você vai, daqui a pouco nós vamos botar uma tabela para você do verbo. Toda vez que eu pedir assim para você conjugar um verbo, eu, por exemplo, do verbo amar, eu conjugue o verbo to love, né? Esse to quer dizer, sempre vai aparecer, porque a forma do infinitivo do verbo tem o to e o verbo, certo? Então, to love. Aí ele diz aqui para nós na nossa regra. Você tira o to, né? E conjuga o I, o you, o I, they, só com o que sobrou. Então, você sobrou o quê? Love. Vai ficar I love, you love, we love e they love. Desse jeito aí, já está conjugado, certo? Essas pessoas no Simple Present. Mas fica faltando a terceira pessoa do singular, certo? Aí ele diz assim, e acrescenta-se S, as ou is, são três formas que você vai acrescentar nos casos dos pronomes he, she e it. Então, para os pronomes da terceira pessoa do singular, você vai ter 3 possibilidades da conjugação, da terminação, né, do verbo. Tudo bem? Então, nós vamos entender agora em que caso essas terminações vão ser usadas na forma afirmativa. Tudo bem? Vamos nessa. Afirmative form, olha aqui o nosso exemplo, to work. To work é o verbo trabalhar, certo? Então, a gente já viu, pela regra, nós tiramos o to, então fica só o work, e aí eu vou para a primeira pessoa. I work, you work, it work, ou we work, you work, they work, certo? São as pessoas que nós não vamos mexer com o verbo.
A única forma que vai ser mexida, coloque aí na sua anotação, é a terceira pessoa do singular, que é o he, o she e o it. Neste caso aqui, você nota-se que foi acrescentado-se o s, certo? No he, aqui ó, para nós aqui vou marcar, no he, no she e no it. Lembre-se aí que nós estamos conjugando em que tempo? No simple present tense, ok? Então, he, she e it. Nesse caso, toda vez que formos conjugar um verbo no simple present tense, nós vamos exatamente fazer alterações apenas na terceira pessoa do singular, nas pessoas he, she e it. Ficou claro? Muito bem, vamos nessa. Então, agora vamos estudar essas regras específicas para a formação da terceira pessoa, para a flexão, conjugação da terceira pessoa do singular. Então, primeiro, verbos terminados em O, em Z, em SS, CH, SH e X. Se os verbos forem terminados dessa maneira aí, um desses aí, você vai acrescentar ES no final do verbo. Certo? ES no final do verbo. Observe o nosso exemplo. Ó. To teacher, né? To teacher, que é o verbo ensinar. Neste caso, na terceira pessoa do singular, você nota que ele é um verbo que terminou em CH. Então, na terceira pessoa do singular, lá por he, she e o it, como terminou em CH e está dentro desta regra que nós estamos estudando agora, se terminar em CH, deixa eu marcar aqui para nós, né? Terminar em CH, lógico que nós temos que colocar ES na terceira pessoa do singular, para a flexão do he, do she e do it. Somente. Os outros continuam teach. Então vai ficar I teacher, né, you teacher, aí vai he teachers, né, she teachers, it teachers, we teacher, né, do jeito que estava aqui, aí you teacher e they teacher. Então, este aqui só vai ser usado para a terceira pessoa do singular. Tudo bem? O he, she e o it. To watch também termina em CH. To push, que é o verbo empurrar. Push é entrevinte nesse caso, né? Termina em SH. To kiss, que é o verbo beijar, que é exatamente termina em SS. To go, o verbo ir, termina em O. E to fix, que é o verbo consertar, termina em X. Todos eles obedecem esta mesma regra. Na terceira pessoa do singular, olha aqui o que nós estamos tratando. Na terceira pessoa do singular, eles terão que ser acrescidos no final de ES. Tudo bem? Vamos continuar as regras. Os verbos terminados em Y, precedido de consoante. Gente, precedido é que antes do Y tenha uma consoante. Se antes do Y tiver uma consoante, você vai... Observe a regra aqui, ó, como é que é. Você vai tirar o Y e acrescentar IS. Certo? Retira o Y e acrescenta IS. Aqui, ó, to fry, que é fritar. Aqui, ó, ele termina em Y. Você vai tirar esse Y lá na terceira pessoa, pessoal, viu? Terceira pessoa, porque na primeira continua só tira o to, né? Na primeira pessoa, aí fica to fry, I fry, you fry. Recheio it, você vai botar fryers. E o restante continua fry. So, to fly, né? Então aqui, fly agora com L. Né? Com R é fritar, com L é voar. Então aqui, do mesmo jeito, ó. Você vai substituir Y na terceira pessoa do singular e acrescentar IS. Estude, verbo estudar, o Y, terminado em Y. Então, vai ficar studies para he, she e it. Worry, preocupar-se. Worries, na terceira pessoa do singular. E depois, os verbos terminados em Y, precedido de vogal. Se antes do Y vier uma vogal, aí você somente acrescenta-se o S. Diferente da regra anterior, que nós precisaríamos retirar o Y e acrescentar IS, só ocorre isso quando o Y vier precedido de consoante, quando antes de Y tiver uma consoante. Quando antes de Y vier uma vogal, o Y continua e você acrescenta o S. Então, aí, to say quer dizer,
Na terceira pessoa do singular fica says. To play, brincar, jogar. Fica plays. Na terceira pessoa do singular, he, she e it. Então, como é que fica a posição do verbo nas frases afirmativas? Todo verbo, quando eu faço uma frase afirmativa no simple present, vai ficar dessa maneira. Primeiro vem um sujeito, que provavelmente é um nome ou o próprio pronome pessoal, seguido do verbo principal, que é esse verbo que a gente está conjugando, seja to work, to win, to look, etc. Né? O verbo principal, mais o restante da frase, que é o restante da frase é o complemento. Observe aqui, I live in Brazil. Eu moro no Brasil, certo? Então aqui nós sabemos que o sujeito é o I, aqui o live é o verbo principal, que é o verbo morar, viver, e o in Brasil é o complemento da frase. Então toda frase afirmativa, ele vem exatamente desta maneira, né? No tempo do simple present. Sujeito, verbo principal e complemento. Lembrando que este verbo principal obedece aquelas regras para a terceira pessoa do singular. Se a frase estiver na terceira pessoa do singular, você tem que obedecer aquela regra. Ó. He teachers. Olha aqui, ó. O he é a terceira pessoa do singular. Aí ele vem de que verbo? Vem do verbo teacher. Aqui, ó. Aí a gente sabe que se ele termina em CH, ele lá no final, tem na terceira pessoa do singular, tem que ser acrescentado ES. Então a maneira certa de conjugar ele é he teaches. Aqui. Spanish at University. Então ele ensina espanhol na universidade. Certo? They prefer Italian food. Que é, eles preferem comida italiana. Então aqui é a terceira pessoa, mas é do plural. E veja bem, nós estamos falando desde o início da aula que na conjugação, no simples present, a única mudança que nós temos que ter é na terceira pessoa do singular. Na terceira pessoa do plural não ocorre mudança. Então, prefer é o verbo preferir. Tá bem aqui o verbo to prefer. Então, você só tem que tirar o to e botar prefer. Então, they prefer Italian food. Certo? She watches, ó, terceira pessoa do singular. Embora tenha feminino. Aí esse aqui vem do watch, CH. Aí você tem que saber aquelas regrinhas. Se terminar com CH, você só acrescenta ES na terceira pessoa. Então, watches. Certo? Então, aprenda as regras para que você não tenha dificuldade na hora de analisar as frases se os verbos no tempo simple present estão conjugados de maneira correta ou não, tá bom? Então, vamos para a nossa segunda forma, a forma negative form. Aí aqui nós temos uma mudança que foi pedido para vocês estudarem uma videoaula que eu passei para vocês na sexta-feira. A forma negativa do simple present é formada com o uso dos verbos auxiliares do e das. Então, já sei que vocês já estudaram, estão sabendo quando é que usa do e das. Então, observa aí comigo. O do é usado apenas para os pronomes I, you e they, certo? E o das é usado para he, she e it. Pronto. Tem que aprender isso. É obrigatório, certo? Então, você não pode usar o do para a terceira pessoa do singular, certo? Então, se bota na cabeça. Para a terceira pessoa do singular é utilizado apenas o das, certo? E todas as outras que sobrarem, você vai utilizar o do. Você observa também que o do e o das, ele vai ser utilizado, vou logo antecipar até uma informação, somente na forma negativa e na forma interrogativa. Na forma afirmativa, não se usa do e nem das, certo? Na forma afirmativa, nós utilizamos as regras da formação da terceira pessoa do singular. Então, na forma negativa, nós usamos o do e o das, certo? Nas pessoas pessoais. I, you, he, they, I, you e they, o do, he, she, it, o das. Então, aqui é o mesmo verbo que nós utilizamos lá na forma afirmativa. Vamos colocar aqui na forma negativa. I don't know to work, que é o verbo trabalhar. Você pode fazer desta maneira ou pode fazer I don't work. Você pode colocar o not, quando colocar ele escrito, você está utilizando a forma longa, né? E I don't é a forma abreviada. Do mais not é don't, certo? Aqui, está aqui para vocês. Do not, don't. Lógico que na forma negativa não é para você só botar o do, né? E o das. Tem que seguir pelo not, porque o not é que está lhe indicando que a frase é negativa, tá bom? Então aqui, you do not work.
You don't work. Aqui, ó, as 3 pessoas do singular, que tem que aparecer quem? Does, seguido do not, tudo bem? Ou você vai escrever does not, ou doesn't, a forma abreviada, tudo bem? E os outros fica seguido da partícula negativa not, ok? Então, a negativa forme. Observe que na forma negativa do Simple Present, o verbo sempre é usado no infinitivo sem o to, mesmo quando se trata da terceira pessoa do singular. Então, você nota o que difere da forma afirmativa. Na forma negativa, o verbo está conjugado todo no infinitivo. Você tira o to e repete o verbo em todas as pessoas, até a terceira pessoa. O que vai ser acrescentado no negativo é a utilização do do e do das, certo? Então, a frase na negativa pode ser escrita de forma completa, com do not ou does not, ou da forma contraída, don't ou doesn't, ok? Então, a posição, como é que fica lá a frase negativa no Simple Present Tense? Sujeito, né? Mais um verbo auxiliar, que é o do ou das, certo? Mais o not, mais o verbo principal, mais o complemento. Esta é a maneira que está a frase negativa tem que seguir, certo? Aí, I do not live in Brazil, tá? Em Brasília. Então, eu não moro no Brasil. Então, se você observar aqui, aqui é o sujeito, I. Aqui, I, o verbo auxiliar é o do. Então, do not, né? Que aqui está dizendo a regra, o not tem que aparecer, ou posso botar em vez de do not, posso botar don't, tá? Abreviado, você pode abreviar também. O verbo principal, né? Em Brasil, certo? Então, aqui, to live, tá vendo aqui? Que é o verbo no infinitivo, quando eu tiro to, fica só live. Então, o voo vai ficar live em todas as pessoas, desde que seja na forma negativa. His does not teach, aqui, ó. Terceira pessoa do singular, utilizo does, né? Então, not teacher, né? Que vem do verbo teacher, né? Eu tirei o to, não precisei acrescentar nada. Então, neste caso aqui, você tem que observar que na forma negativa, o verbo auxiliar é conjugado todo no infinitivo. A mudança que nós vamos ter é a colocação do verbo auxiliar. Quem é esse verbo auxiliar? É o do e o das, tá bom? Agora vamos à nossa terceira forma, que é a forma interrogativa. Nós já estudamos a forma interrogativa. Então, assim como acontece nas frases negativas, os auxiliares do e das são utilizados na forma das frases interrogativas no Simple Present. Então, preste atenção nisso aqui, ó. O do e o das só pode ser utilizado na forma negativa e interrogativa, certo? Na forma afirmativa, o verbo ele é conjugado e na terceira pessoa do singular, no he, she e it, você tem que usar alguma das 3 regras que foi passada para a composição, para a criação da flexão verbal. Então vamos lá. O do é sempre usado no I, you, we e they. Lembrando que esse you que eu falo aqui é o you do singular, que é o me, e o you do plural, certo? E o das é usado para a terceira pessoa do singular, he, she e it. Observe a forma como é que a gente coloca aqui a nossa forma interrogativa. Aqui, ó. Do I work? Né? Do you work? Aqui o do é usado apenas para o I. Então, quando eu faço a forma interrogativa, uma coisa importante é que esse verbo auxiliar, que é o do e o das, ele aparece primeiro, né? Ele é escrito primeiro do que o pronome, certo? Aí vem o verbo auxiliar, vem um pronome principal ou sujeito e depois vem o verbo principal, tá bom? Aí o complemento da frase é que interroga. Então, do I, do you, does he, does she, does it, do we, do you e do they, certo? Aqui é a forma que a gente vai trabalhar agora, forma interrogativa. Então, a posição. Então, como é que vai ficar as frases na forma interrogativa? Então, nós temos, primeiro, é o verbo auxiliar que aparece.
Quem é o verbo auxiliar? É o do e o das. Depois é o sujeito. Sujeito ou é o pronome pessoal ou é um nome, certo? Depois o verbo principal, conjugado no infinitivo, não se mexe, né? Tira o to e coloca o verbo lá e o complemento da frase, tá? Do all your money. Eu te devo dinheiro, que é o verbo to own, quer dizer bem aqui, eu tiro o to aqui, ó. Aí eu posso botar ele lá. O verbo I só pode ser usado com do, então é do I own your money, que aqui é o complemento da frase. Das he teacher, aqui ó, das para a terceira pessoa, né, que vem do verbo, né, daquele verbo que a gente já estava utilizando teacher, que aqui ó, não precisa, tira o to, e ele continua no infinitivo. Das é só usado para a terceira pessoa do singular, no caso o rei é a terceira pessoa do singular, e depois nós temos o complemento da frase. Opa! Agora, pessoal, é com vocês. Assista a videoaula toda vez que tiver alguma dúvida, tá? Faça a atividade aplicada, devolva no prazo estipulado. Quando tiver alguma dúvida, nossa aula tem um período, né, que eu reservo para que vocês possam colocar as suas dúvidas. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau.